Muito bem, agora vamos falar aí sobre a decisão aí do ministro Gilmar Mendes, né, de que Moro é suspeito em processos contra Lula. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal declarou hoje a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em todos os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que o magistrado atuou. Com essa decisão, os processos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula voltam à estaca zero. Ontem, a segunda turma do STF já havia considerado Sérgio Moro suspeito no caso do apartamento do triplex do Guarujá, em São Paulo. O principal efeito prático da decisão de hoje do ministro Gilmar Mendes diz respeito ao futuro eleitoral do ex-presidente Lula. Carlos. Pô, tem mais do que isso, não? A pauta tem uma melhoradinha, não é possível. Né? Nós estamos vendo a subversão de tudo, valores, princípios, né? Realidades. Nós estamos vendo que as coisas se falseiam de uma maneira assim absurda. Né? Quer dizer, nós estamos deixando livre um criminoso que destruiu a nação brasileira. Um sujeito que operou no campo do crime com um conjunto de empresas que destruíram a economia, pagou os maiores juros para o sistema bancário, financeiro no mundo. Deixou quase 14 milhões de pessoas de empregos diretos ao relento e mais 20 milhões de pessoas que não tinham emprego direto na mesma condição. Nível de pobreza altíssimo, um dos maiores da história. Esse sujeito está sendo, para e passo, paulatinamente, tirado da sua frente as impossibilidades de concorrer à presidência da República. Eu não consigo entender como uma pessoa sã, eu não digo nem do ponto de vista racional, eu digo do ponto de vista da alma, que não observe o conjunto criminoso produzido por esses meliantes que desde 2003 assumiram o governo do Brasil, o governo central do Brasil. Provas objetivas, o Mensalão, o Petrolão, a organização criminosa com as oligarquias empresariais e financeiras do país, lavagem de dinheiro, envolvimento com o Foro de São Paulo, com narcotraficantes, repassando o dinheiro do povo brasileiro para a ditadura de Cuba, através da Organização Pan-Americana de Saúde, com aquela invasão de médicos cubanos. Qualquer dia essa CPI vai chamar um médico cubano para falar sobre Covid. Então, quer dizer, nós assistimos essa gente destruir toda a economia, tentar implantar o comunismo no Brasil, destruir a família, promover o aborto, desqualificar a relação matrimonial, que é peça sólida da formação da família e, consequentemente, da própria sociedade. Assistimos tudo isso, esses movimentos de enfrentamento à família crescerem, e aí vem o ministro do Supremo Tribunal Federal e vai desqualificando, não sei a que tipo de interesse, as condenações objetivas em função de uma suposta, na minha opinião, parcialidade de um juiz. Infelizmente, essa é a realidade brasileira, desconfio imensamente dessas intenções, mas é a realidade. Nós estamos assistindo à promoção do crime no Brasil. Doutora Fabiana. Muito bem falado também. A parcialidade que a gente observa aí são dos próprios ministros do STF. Né? É bem claro isso para nós. O interesse, por exemplo, o Gilmar Mendes sempre se opôs bastante à Operação Lava Jato, com seus erros e com seus acertos. Ele sempre trouxe para a baila de outros julgamentos, que a pauta nem era aquela, né? A sua mágoa, a sua ojeriza a representantes, então, como o próprio Sérgio Moro, Marcelo Bretas, né, em discursos assim completamente fora do que ele se diz um garantista. Ele não está garantindo nada, né? E ele não é imparcial, nenhum deles ali tem uma imparcialidade, ou seja, a suspeição que tanto estão falando do Moro, né, que um juiz ele tem que ser imparcial, e eles estão dizendo essa questão do juiz natural, eles estão pegando assim conceitos muito subjetivos, normas abertas para um caso que, se fosse esse o problema, teria sido corrigido logo no início.
Nós sabemos que não é isso, porque quando ele zera tudo, ele joga para as varas de Brasília, e as varas de Brasília já estão dando o recado de como é que vai ser, e também vai dar prescrição, ou seja, o Brasil está sendo marcado novamente pelo excesso de impunidade, por criminosos de colarinho branco. Mais uma vez, nós tivemos uma leva, né, de poderosos alinhados a políticos, e todos eles passaram incólumes ou com pouquíssima punição, e o objetivo das punições, a gente não pode esquecer que na sociedade ela reverbera como algo preventivo. Então, para os jovens, a gente está, como sociedade, através desses ministros, que eles são a representação da própria esquerda, porque foram lá colocado por eles, então é esse o reflexo, né? Tem coisa que às vezes não estoura no momento, e um dia, aquela velha história, sabe, uma hora a bomba estoura, pois chegou a essa hora, nós estamos vivenciando isso. E junto com uma tendência mundial também de concentrar o poder na mão de poucos. A gente já falou isso aqui antes, que não é mais ativismo judicial, já passou dessa fase, é a juristocracia, que é formar um governo, né, paralelo, ignorando os outros poderes constituídos na República, como o poder legislativo e o próprio poder executivo, que fica à mercê de decisões individuais e a cada hora conforme parece, vou pôr assim supostamente, né, um balcão de negócio, porque depende do cliente. Então, assim, eu vejo tudo isso com também um extremo desânimo, e eu vejo aqui as pessoas falando no chat que hoje só tem notícias ruins, mas voltando, né, nós temos uns aos outros para que a gente não vire um país, não vou nem falar mais Venezuela, porque já está batido, mas hoje em dia temos a Argentina, e a gente sabe que o Brasil tem seu potencial, e não é à toa todas essas coisas, né? Então, essa luta árdua, que nem o próprio presidente Bolsonaro, cada hora vive uma, e todas essas que a gente está falando até o momento atingem ele diretamente, porque fica muito difícil você conseguir fazer o seu trabalho como um chefe do poder executivo eleito, tendo esse tanto de oposição em poderes que não estão para se opor, né? O que seria o correto, que eles mesmos falam, ironicamente, seriam para ser harmônicos, e de harmonia não existe nenhuma, né? Parece que existe uma provocação muito ampla ao povo, depois ficam chateados com o que o povo diz, mas o povo está percebendo. Isso também, né? E eu não sei até aonde vai, porque aquela narrativa, se acontecer isso, o brasileiro não vai aguentar mais. Mas eu não sei mais o que falta acontecer, sinceramente, e assim, também não acho justo cobrar do presidente Bolsonaro, porque eu sei o que ele tem como chefe de Estado, né? E ele não tem poderes constitucionais, a não ser que houvesse uma ruptura, mas o caos também não é interessante, porque eu tenho que lembrar aqui que quem tem o poder armado não são os brasileiros de bem, né? Nós temos aí algo paralelo, muito bem armado, e que se tiver algo desse nível, quem vai perder somente é o brasileiro de bem. Então, nós estamos, assim, numa sinuca, num ciclo, numa fase de transição, onde é preciso ter estratégia e pensar. Eu sei que é difícil, eu não estou falando dessas coisas de xadrez, não acho que é nada nesse sentido, mas é preciso, sim, ter um pouco de frieza e olhar para a coisa e ter uma esperança que só Deus explica, porque é muita injustiça cometida junto. Carlos. Não, perfeito. E eu gostaria de acrescentar que os remédios institucionais nós temos, né? A Constituição, ela dá, na verdade, ao Senado a condição de observar essas usurpações, interferências de poder e abrir processo, né, e investigar, julgar, no caso, por crime de responsabilidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é em termos ideais, né? Não está acontecendo, mas essas observações precisam ser feitas claramente. Por quê? Porque o povo precisa saber que também a qualidade da representação é muito importante. E outro ponto é a falta, né, como a doutora Fabiana colocou muito bem, né, fala da juristocracia, é do poder moderador.
A Constituição atribui, né, às Forças Armadas esse poder moderador. Essa é a interpretação, pelo menos, que eu, vou chamar assim, legalmente faço. Né? E está faltando exatamente a membros, né, da estrutura político-administrativa do país assumir suas funções com responsabilidade. Há um chamamento natural do poder moderador nesse momento em que a gente vive uma usurpação evidente e franca de todos os poderes constitucionais. E o povo tem se manifestado sobre isso, uma série de manifestações nas ruas, nas carreatas, enfim, em passeatas, o que for. Ninguém está falando aqui em intervenção militar e muito menos quebra institucionais. Nós estamos simplesmente falando que existe a necessidade de um árbitro entre as relações de poder e reequilibrar essa estrutura novamente. E isso cabe às Forças Armadas, sem dúvida nenhuma, fazer. Há uma necessidade de uma conversa muito franca com os titulares desses poderes para que o Brasil possa avançar, não levar o Brasil para o caos. Nós sabemos muito bem aonde essas pessoas estão tentando levar, esses partidos políticos de esquerda, essas objeções constantes à prática legal, ao exercício legal da estrutura jurídica brasileira, que é um bem em si mesmo. Ninguém aqui está pregando contra a lei, ninguém está pregando contra a Constituição, ninguém está pregando a existência, né, dos poderes, e muito menos do equilíbrio entre eles, a harmonia que tem que haver. Mas é inegável que não está havendo nem equilíbrio nem harmonia. Existe um poder que se julga supremo mesmo, de fato, em relação aos outros dois poderes. Isso é mais do que evidente. E outra coisa, às vezes com decisões monocráticas. Decisões monocráticas. Quer dizer, não tem nem a humildade, né, mínima, vamos chamar assim, de ouvir o plenário para gerar uma maioria ou eventualmente um consenso do próprio tribunal. Então nós estamos trabalhando com coisas extremamente perigosas, porque o poder é muito sinistro, ainda mais para aqueles que não têm, repito, a humildade de entender o seu papel na história e dentro das suas instituições. O Brasil não pertence a esses 11 ministros, não pertence ao presidente, não pertence ao seu conjunto de ministros no Executivo, nem aos parlamentares, quer seja na Câmara ou no Senado. O Brasil é uma força conjunta da sua própria população que escolhe representantes, e esses representantes constituem e estruturam toda a base do Estado e da estrutura pública. Por exemplo, como o Senado, como indicação do presidente, o Senado recepciona, sabatina e vota, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm poderes indiretos, delegados, no sentido de uma própria escolha popular, porque, obviamente, os senadores são eleitos pelo povo. Então, a gente está faltando um pouco desse equilíbrio, né, dessa inteligência de trabalhar para o bem comum. Não existe um poder ensimesmado, um poder que se autorreproduz dentro dos seus interesses e escraviza um conjunto de uma população. O povo brasileiro está oprimido não só por essa questão da crise sanitária, pelas situações econômicas geradas pela crise sanitária, mas por essas narrativas e mentiras que estão sendo produzidas e que estão virando verdade através de decretos, através de portarias em ambientes dos executivos estaduais e municipais e decisões que se dizem respaldadas na Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Então, repito, vamos dizer assim, um novo rearranjo da consciência e do coração, que só pode ser uma iluminação divina e não iluminação da Revolução Francesa, né, como alguns ministros ditos iluminados gostam de se referir, né, como se o mundo tivesse eclodido a partir, né, da Revolução Francesa. Ao contrário, né, os valores se destruíram e as potências do falso tiveram muito mais prospecção e força a partir desse momento que esses iluminados se referem em tempos pretéritos. Bom, antes de passar para o próximo assunto aqui, não poderia deixar de comentar, Fabiana, que teve gente aí também que não gostou muito aí da notícia, do que a gente está comentando aqui, né? O nosso público comentou aqui que o seu cachorrinho deu um latido aí. Me perdoem, o Pierre, ele não tem problema, não.
E ele também tem uma coisa, quando a gente fala muito da esquerda, ele fica invocado.